Bom, gente, vamos lá. Eu fiz um convite, né? Olha, tô descabelada ainda. Fiz um convite para que vocês viessem ler comigo o livro As Cartas de Cristo, que foi uma experiência muito emocionante para mim, foi muito lindo e está sendo essa experiência muito linda. E eu queria compartilhar com vocês, queria ler com vocês, queria entender com vocês. E se vocês tiverem um outro entendimento, vocês podem me mandar que eu vou, né? Nós vamos refletir sobre isso, né? Eu li o prefácio no último vídeo, né? Li o prefácio contando um pouquinho da biografia da autora do livro, né? De quem escreveu, que é chamada de Canal. E Cristo, né? Se refere a ela como canal. Pediu para que a identidade dela fosse que não fosse. Gente, buguei. Pedi para que não mostrasse a identidade dela, porque as cartas diriam por si e o foco seriam as cartas, né? As cartas de Cristo, não a autora do livro. Então, por isso ficou escondido lá. Mas aí contou um pouquinho da história dela, que ela teve uma preparação de 40 anos para poder estar escrevendo os livros, né? Que Cristo a preparou. Gente, eu não tô falando Jesus porque, tipo, Jesus, aqui o próprio Cristo fala que ele vai contar da vida dele como Jesus na Palestina, há 2000 anos atrás. Agora ele é o Cristo, ele ascendeu, entendeu? Ele é ascenso. Então, tipo assim, ele não tá nessa dimensão mais. Então, ele não é mais Jesus, ele é o Cristo, ele é o próprio Cristo. Então, né, eu vou me referir a Cristo e não a Jesus. Sumário das cartas. Carta 1. Cristo fala de suas razões para ter te tornado editar estas cartas. Diz que a humanidade atrai as suas próprias desgraças por meio de seus pensamentos e ações. Explica o porquê da sua verdadeira missão na Terra não ter sido registrada corretamente. Diz que não existe o pecado contra Deus e que a nossa verdadeira fonte da existência não foi compreendida. Ele descreve as 6 semanas que passou no deserto e o que realmente aconteceu, o que ele aprendeu e como o conhecimento o transformou de rebelde em um mestre e curador. Então, essa primeira carta que nós vamos ler agora vem falar sobre tudo isso, as razões dele ter retornado e ditar essas cartas, porque ele diz que a humanidade atrai as próprias desgraças através dos nossos pensamentos e ações, né? Então, né? Explica o porquê da verdadeira missão na Terra não ter sido registrada corretamente. Diz que não existe pecado contra Deus e que a nossa verdadeira fonte de existência não foi compreendida. Ele descreve as 6 semanas que ele passou no deserto e o que realmente aconteceu lá, o que ele aprendeu e como o conhecimento o transformou de rebelde em mestre e curador. Então vamos lá. Depois eu leio o sumário das outras cartas. Então eu leio o primeiro sumário, né, da carta 1, que é a carta que a gente vai ler. Então a gente já está mais ou menos por dentro do que Cristo vem dizendo nessa primeira carta. Carta 1. Eu, o Cristo, aproveito essa oportunidade para falar diretamente com você. Está em letra maiúscula. Eu vim para retificar as interpretações errôneas de meus ensinamentos quando conhecido como Jesus estive na Palestina há 2000 anos. Então ele veio nos dizer para retificar, né? Ele vem retificar as interpretações errôneas dos ensinamentos dele aqui quando ele era conhecido como Jesus. Estas cartas estão sendo enviadas por meio de alguém que, durante os últimos 40 anos, tem sido espiritualmente sensível e dedicada o suficiente para receber as minhas palavras
e agir de acordo com elas. Olha só, estas cartas são a verdade. Aqui está, cartas. Estas cartas são a verdade. Está em letra maiúscula, né? Lembra lá no começo, no prefácio, que fala que essas cartas são editadas de maneira diferente, né? E muita gente critica essa forma de escrita, mas a autora, né? O canal escreveu dessa forma, dizendo que são palavras de Cristo, né? Que são palavras reafirmadas por Cristo. Elas transcendem todas as doutrinas religiosas do mundo. Estas cartas vão libertar você. Se você está aqui, se você está estudando comigo, se você está ouvindo, se você está lendo comigo esse livro, você vai ser liberta. Amém. As cartas são para todas as pessoas que buscam a razão da existência, o propósito de suas vidas, força para enfrentar a luta da vida, suportar dificuldades, doenças e desespero, e inspiração para aqueles que desejam alcançar maior consciência espiritual no dia a dia de suas vidas. Pode-se dizer que essas cartas são um curso, olha só, letra maiúscula de novo lá, ó, um curso para se tornar mestre. Vamos ao fim deste livro, nós teremos uma outra visão da vida, né? Aqui, ó, essas cartas são um curso para se tornar mestre, destinado àqueles que estão prontos, mas é destinado só àqueles que estão prontos para percorrer o caminho que trilhei quando estive na terra, na Palestina. Talvez você duvide de que estas palavras sejam verdadeiras. Muita gente aqui vai duvidar. Eu não tive dúvida em momento nenhum. E é por isso que eu tô aqui também com um canal. Não posso me chamar de canal, mas é por isso que eu estou aqui também, para compartilhar com vocês, porque eu senti muita verdade. À medida que for lendo essas páginas e for se aprofundando nos fatos que estou explicando a respeito da existência e das origens da personalidade, você perceberá que essa verdade somente poderia vir da mais alta fonte. Olha só, você perceberá que essa verdade somente poderia vir da mais alta fonte. Aqueles que tiverem dificuldade em compreender as cartas, né, devem ler apenas uma página por vez, para não colocá-las de lado e meditar. Gente, desculpa, eu li errado. Devem ler apenas uma página por vez, para então colocá-las de lado e meditar. Porque se tiver dificuldade na compreensão, deixa lá de ladinho, vai meditar sobre aquilo que você leu, que você não entendeu. Gradualmente, a sua consciência absorverá o significado delas, uma vez que essas páginas são o elo entre a sua consciência, onde que eu parei aqui? Uma vez, isso, que essas páginas são o elo entre a sua consciência e a minha consciência transcendente. Olha só, essas cartas são um elo entre a minha consciência e a consciência de Cristo, transcendente. Aproxime-se destas cartas com a mente livre de ideias, crenças e preconceitos, como uma criança pequena antes de ser doutrinada com a crença humana. Então, aproxime-se dessa carta com a mente livre das ideias, crenças e preconceitos, como se fosse uma criança antes de ser doutrinada, né? Com as crenças humanas. Então, com a mente limpa, gente. Venha ler esse livro comigo com a mente limpa,
como uma criança que não foi doutrinada ainda. Traga-me a sua mente aberta, ó, Cristo pede, traga a sua mente aberta, uma mente que busca e eu a preencherei com tesouros verdadeiros. Que lindo isso, cara! Tesouro do mais alto conhecimento, o qual, ao ser absorvido, aliviará sua carga diária. Gente, olha que lindo isso! O Cristo nos dizendo que esse é um tesouro que vai preencher, né? É um tesouro verdadeiro que vai preencher a nossa alma, que vai preencher, né? Vai aliviar nossas cargas diárias e conduzirá você até os verdes pastos, gente, que lindo! Até os verdes pastos de brilhantíssima luz. Alcançaremos a luz. Que lindo, gente. O que significará abundância, alegria, arrebatamento, preenchimento pleno de todas as suas necessidades. Olha isso, gente. Venha com a mente aberta, a mente que busca, e Deus vai preencher com tesouros verdadeiros do mais alto conhecimento, né? Que ao ser absorvido vai aliviar a sua carga diária. Gente, eu vou te falar, eu tava assim, ó, esses dias, eu tô só na oração, só buscando, porque eu sou professora, tô desempregada, e tô cheia de dívida, e não sei o que, mas vou te dizer, esse conhecimento tem preenchido meu coração de alegria. Realmente, Deus está me trazendo verdadeiros tesouros, né? Coisa mais incrível. Se vocês soubessem a energia que eu tô sentindo ao ler essas cartas, nossa, e é por isso que eu vim aqui compartilhar com você, para mudar a sua vida também, entendeu? Para te trazer alegria, arrebatamento, preenchimento pleno de todas as suas necessidades. Amém. Você saberá como é sentir-se abundantemente abençoado com tudo que existe mais além da sua compreensão humana. Gente, Cristo é maravilhoso. Você vai sentir, olha só, eu já tô sentindo, gente, tô vibrando essa energia. Oh, Deus maravilhoso. Essas cartas são enviadas para todas as pessoas do mundo com todo o meu amor e compaixão. Que lindo! Enquanto você as lê, nós estamos lendo, nós sentiremos o amor. Ó, enquanto você as lê, sentirá o amor e a compaixão e vai perceber que suas lutas diárias com a existência foram planejadas para você. Não há necessidade de experimentar a dor e a tensão quando você entender e absorver a prática, a verdade da existência com constância. Gente, até tirar meu óculos, tô emocionada. Eu já tô sentindo o amor aqui, a compaixão. Eu tô sentindo a alegria, né? Aqui, Cristo diz, não tem necessidade de experimentar a dor e a tensão. Quando você entender e absorve e pratica a verdade da existência com constância. E aqui ele vai nos ensinar o caminho. Nos ensinar, e vai depender de nós, né? Absorver, entender, absorver e praticar a verdade da existência com constância. Lindo. Obrigada, Cristo. Obrigada, Deus. Gratidão, Senhor. O propósito dessas cartas. Vamos lá. As cartas têm a intenção de trazer iluminação ao mundo em geral e capacitar a humanidade a construir uma nova consciência. Cristo quer que tenhamos uma nova consciência durante os próximos 2000 anos. Né? Ele viveu lá 2000 anos atrás como Cristo, como Jesus.
E agora ele vem nos trazer uma nova consciência para durante os próximos 2000 anos. Essas cartas são a semente da futura evolução espiritual da humanidade. Essas cartas são a semente, a sementinha, gente, da futura evolução espiritual da humanidade. Gente, observe bem, a evolução espiritual da consciência humana é o que traz, quando está em negrito, aqui é Jesus falando. A evolução espiritual da consciência humana é o que traz a evolução mental e física em sua vida pessoal e global e aproximará a humanidade de estados cada vez mais harmoniosos de bem-estar. Gente, e olha, as pessoas que têm uma nova consciência, que estão expandindo consciência no mundo, são pessoas que estão vivendo em harmonia, são pessoas que estão vivendo prosperidade, são pessoas que estão vivendo um propósito, estão vivendo o seu propósito. E ó, eu tô aqui para viver o meu propósito. E eu sei, eu tenho um grande desejo desde a infância de ajudar o mundo. Eu fiz vários cursos de terapia, eu sou professora, fazendo curso de neurociência, neuropsicopedagogia, fiz curso já de hipnose, vários cursos, mas eu nunca tive coragem de cumprir o meu propósito. Eu sempre procrastinei, fui deixando, né? Mas nós estamos aqui para cumprir nosso propósito, né? E quando eu comecei a ler esse livro, o Senhor vem abrindo a minha mente. Cristo vem abrindo a minha mente, me dando uma nova consciência. Talvez esse seja o caminho para mim, né? Eu não sei, mas eu preciso. O desejo foi tão forte no meu coração que eu chorei. E aqui mesmo no livro, Cristo fala assim que ele está numa dimensão muito além da nossa, que ele, logo no começo também fala sobre isso, que ele não consegue, que ele não acessa, ele não pode vir em corpo físico, então ele precisa de um canal, né, que no caso é a autora do livro, que é a pessoa que escreve o livro, as cartas, né, esse canal para poder nos passar a verdade, né. E nós estamos aqui com esse propósito, com um propósito de vida. Essa evolução espiritual da consciência humana é o que traz evolução mental e física em nossa vida pessoal e global. E aproximará a humanidade de estados cada vez mais harmoniosos de bem-estar. Gente, tem tanta gente vivendo hoje em dia em harmonia e bem-estar, né? E todo mundo tá pregando isso na internet. Qualquer vídeo que você abre aí, todo vídeo tá lá falando sobre o seu bem-estar, sobre prosperidade, sobre dinheiro, sobre uma vida saudável. Aí. Se é difícil acreditar nisso, então reflita a respeito dos últimos 2000 anos e veja o que se tem realizado desde a última vez em que falei diretamente com as pessoas. Tem havido uma tendência de evolução gradual em direção ao amor fraternal, né? Que eu costumava pregar ao povo judeu. É verdade, Jesus veio nos pregar o amor, ele veio falar do amor. Quando eu caminhava pela terra, não havia organizações humanitárias como existem hoje. A ambição, a cobiça e a autogratificação eram comportamentos considerados normais. Havia pouco amor fraternal. Mesmo entre os judeus para os quais os profetas durante gerações haviam dito que amassem a seus semelhantes como a eles mesmos. Conforme a humanidade vem desenvolvendo a sua capacidade para o amor fraternal, a vida tem se tornado mais confortável e prazerosa sob a forma de consideração mútua, cortesia, gentileza, na criação de hospitais e sociedades para o bem-estar infantil, no cuidado com os mais velhos, no movimento a favor dos direitos humanos e em muitas outras instituições dedicadas à melhoria da condição humana. Tudo isso tem brotado nos corações e nas mentes daqueles que sinceramente levaram em consideração
minhas primeiras palavras ditas na Palestina, as quais impulsionaram as pessoas para o amor fraternal e a compaixão pelos seus semelhantes. Olha que lindo. Olha, Jesus, muita coisa mudou, né? De 2000 anos para cá. Muita coisa mudou. Realmente, o mundo tem sido mais amável, mais comprometido com as pessoas, né? Esses cuidados espirituais e o amor fraternal ganharam um tremendo impulso no século XIX, quando minhas palavras foram pregadas com renomada e intensificada sinceridade nos púlpitos e alegremente recebida por congregações sérias e sinceras. Os pregadores e as congregações, naquela época, já haviam se espalhado pelo mundo todo, em cada continente. O sábado era considerado um dia de descanso e os pensamentos da maioria do povo cristão se elevavam para contemplar o poder de Deus. Tal suspensão mundial dos deveres e ocupações normais permitiu uma elevação do pensamento consciente. De 24 horas de duração em direção ao poder criativo divino, criando uma constante e poderosa consciência humana divina que dava suporte e se entrelaçava às vidas humanas. Constante e poderosa consciência humana divina que dava suporte e se entrelaçava às vidas humanas. A súplica humana atraiu o poder do divino para o interior da consciência e experiências humanas e deu lugar diretamente ao crescimento e à expansão em cada faceta da vida humana. Vamos lá. O sábado era considerado... Eu estou lendo com vocês, vamos refletir sobre essa parte aqui que para mim ficou difícil o entendimento. Vamos lá. O sábado era considerado um dia de descanso e os pensamentos da maioria do povo cristão se elevavam para contemplar o poder de Deus. Tal suspensão mundial dos deveres e ocupações normais permitiu uma elevação do pensamento consciente. Pensamento consciente, de 24 horas de duração em direção ao poder criativo divino, criando uma constante e poderosa consciência humana divina, que dava suporte e se entrelaçava às vidas humanas. Olha só, aqui Jesus fala do um pensamento coletivo, né? Durante 24 horas, então o povo elevou a contemplar o poder de Deus e essa suspensão mundial dos deveres, né, e ocupações normais permitiu uma elevação do pensamento. Ok. Do pensamento, aqui, ó, criando uma constante e poderosa consciência humana divina, que dava suporte e se entrelaçava às vidas humanas. A súplica humana atraiu o poder do divino para o interior da consciência e experiência humana e deu lugar diretamente ao crescimento e à expansão em cada faceta da vida humana. Contudo, as pessoas ainda não sabiam como direcionar mentalmente o poder divino. O poder divino é pelo clamor, que eu entendi aqui, né? É o fervor da oração, da súplica, né? E as pessoas não sabiam como direcionar mentalmente esse poder divino para os canais espirituais da criatividade, em lugar dos canais do ego. Não sabiam direcionar mentalmente o poder divino para os canais espirituais da criatividade, em lugar dos canais do ego. Então, em consequência, a expansão da consciência coletiva trouxe resultados negativos surgidos do poder do ego. Isso aconteceu lá, né, no século XIX, gente, lá no século XIX, que aconteceram muitas coisas ruins
né? As pessoas clamavam a Deus, mas não sabiam transferir, né? Direcionar o seu poder divino, o poder mental, para os canais da criatividade, e aí direcionavam para os canais do ego. E isso trouxe consequências muito ruins, né? Negativas. Assim como os resultados positivos também, produzidos pela consciência espiritual das pessoas inspiradas e iluminadas. Graças a Deus que sempre existiu pessoas inspiradas e iluminadas, e não só pessoas com ego, né? O ego todos nós temos, né? Aqui, ó, nota. Por essa razão, eu vim expressamente para explicar a você um fato da existência que que é de vital importância. Por favor, leia cuidadosamente. É isso. Olha só o que ele vai dizer. Sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. Então, a nossa consciência pessoal é responsável inteiramente por tudo aquilo que vem para a minha vida, né? E toda a experiência pessoal. É sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. Aí. É de nossa responsabilidade, viu? Tudo que nos acontece de bom e de ruim é a nossa consciência. No seu subconsciente, você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas, emoções de sua, entre parênteses, sua ou suas, vida ou vidas, anterior ou anteriores. Então, ele vem dizendo aqui que nosso subconsciente já traz lembranças fortemente impregnadas de nossas vidas. E ainda que ocultas, né? Tá no subconsciente, o subconsciente a gente não tem acesso, a gente tem acesso à nossa mente consciente. O subconsciente a gente não tem muito acesso, não, a gente não sabe o que a gente está pensando. Mas é lá que ficam nossos traumas, os nossos medos, os nossos, né? E as nossas emoções ruins de suas vidas passadas, suas vidas anteriores, né? E que podem irromper e afetar a sua consciência atual. Olha lá. Aí por isso que vem ansiedade, depressão, síndrome do pânico, né? Então é preciso aqui curar essas emoções de vidas, não só dessa vida, mas de vidas passadas também. A sua oração fervorosa e específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, mas a longo prazo será de pouco proveito de sua mente e seu coração continuarem em contravenção com as leis universais do amor e você viver com atitude mental de constante crítica. A sua oração fervorosa e específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, mas a longo prazo será de pouco proveito se sua mente e seu coração continuarem em contravenção com as leis universais do amor, né? Peraí, deixa eu parar aqui. As leis universais do amor e viver com atitude mental e de constante crítica, que é o que acontece com a nossa mente. Mas a gente tem que orar, né? Tá aqui, ó. A sua oração fervorosa e específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, mas a longo prazo será de pouco proveito se sua mente e seu coração continuarem em contravenção com as leis universais do amor. Depois a gente precisa ver as leis universais do amor. As leis universais da existência se relacionam somente às atividades da consciência e são exatas e indesviáveis. Não são prêmios ou castigos de Deus, né? As leis universais da existência se relacionam somente às atividades da consciência, né? As leis da existência se relacionam só
com a nossa consciência. Então, tudo que a gente vai fazer, né, tá aqui na nossa mente consciente. E são exatas e indesviáveis. Não são prêmios ou castigos de Deus. Repito, não são castigos de Deus. Aqui, ó, letra maiúscula. Se relacionam ao fator causativo da consciência que atrai, magnetiza as partículas elétricas que se unem e aparecem perante o mundo como formas e experiências sólidas. Ai, gente. Ilumina, Senhor, para explicar isso. Então, o que acontece? Nós temos um pensamento. Tudo começa no pensamento. Nós pensamos em algo e às vezes nosso pensamento é subconsciente, a gente não sabe o que a gente está pensando. Então a gente vai e a gente cria uma realidade. A gente pensou uma coisa ruim, por exemplo. Pensamos uma coisa ruim. E aí a gente não sabe que a gente pensou aquilo, mas a gente pensou. E aí aquilo teve um sentimento, foi pro coração, né? E aí isso é um fator causativo da consciência. Então, sua consciência foi lá, pensou naquilo e atraiu, magnetizou. E aí, as partículas elétricas que se unem e aparecem perante o mundo como formas de experiências sólidas. E aí, aquilo se concretizou. Você pensou, sentiu e aconteceu. Física quântica. Jesus está falando sobre isso. Nota. Às vezes, as pessoas fazem um contato poderoso com a realidade divina. Olha aquilo que vem do coração, o sentimento com a realidade divina. E aqui, Jesus fala, aqui ó, Cristo está falando, não é castigo de Deus, é sua mente que criou, você que pensou, né? Então, as leis universais da existência se relacionam somente com as atividades da consciência. Se a sua consciência pensou, atraiu, magnetizou, as partículas se uniram e aí vira forma, vira matéria e acontece na sua vida. Então, olha só, vira uma experiência sólida, tanto ruim quanto boa. É consciência que tá falando, ó. Fator causativo da consciência. É a sua consciência que trouxe para você. Às vezes as pessoas fazem um contato poderoso com a realidade divina, que está dentro e por trás de toda a criação, por meio da oração, certo? Então você está lá orando e você faz aquele contato com a realidade divina, assim, um contato poderoso, porque tudo que vem do coração, né? Ela responde e sua atividade se revela num curto espaço de tempo como uma melhoria necessária dentro da vida pessoal ou nacional. Isso não é só no pessoal, é nacional. As pessoas podem exclamar, é um milagre, mas com o passar do tempo, o estado da consciência pessoal ou nacional voltará a reafirmar-se nas suas experiências e reproduzirá os mesmos efeitos negativos anteriores na saúde e nas atividades. Você não pode efetuar mudanças permanentes na sua vida a menos que você mude a sua consciência. Portanto, as pessoas devem rezar e esforçar-se a todo momento para alcançar o amor incondicional. Oh, Cristo, lindo, 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 lindo. O amor transforma a nossa consciência. Aí ele vem dizer aqui, ó. Muitas vezes a gente faz contato poderoso com a realidade divina. A gente ora, a gente pede, né? E aí, que está dentro e por trás de toda a criação por meio da oração, né? E as coisas acontecem. E ela responde essa atividade e ela se revela num curto espaço de tempo como uma melhoria necessária dentro da vida pessoal, nacional, né? Porque aqui Cristo está falando não só do pessoal, mas está falando do coletivo, né? Mais pra frente a gente vai ver sobre isso também, que o poder do pensamento coletivo que causa, né? E aí as pessoas exclamam, é um milagre, né? Mas
com o passar do tempo, o estado da consciência pessoal ou nacional volta a reafirmar as experiências anteriores. Então, fez aquele fervor, mudou, realizou, viveu, beleza. Mas aí a consciência não mudou, entendeu? Então aquilo foi a curto prazo. Foi uma mudança repentina por causa do fervor da sua oração, do seu pensamento, da sua força, do seu sentimento. E aquilo transformou. E aí todo mundo falou, é um milagre. Mas com o passar do tempo, se a sua consciência não mudou em relação a isso, vai voltar e vai reafirmar e vai continuar acontecendo as mesmas coisas. Por quê? Precisa haver a mudança de consciência. E as pessoas devem rezar e se esforçar para alcançar o amor incondicional. Vamos orar para que tenhamos amor, gente. É o amor que cura, é o amor que transforma. Só o amor incondicional faz a mudança. Ah lá. No século XX, as habilidades mentais do ser humano deixaram para trás o seu desenvolvimento espiritual. Os cientistas pensaram que poderiam explicar as origens da criação atribuindo-as apenas à casualidade, né? A explosão lá do Big Bang, a casualidade. Como resultado direto disso, as pessoas abandonaram a moralidade e começaram a dar intenção completamente à própria vontade. Pois é. Puseram em marcha uma nova ameaça no mundo, uma vez que começaram a criar uma nova forma de consciência egóica mundial, diretamente oposta à natureza, olha aqui, natureza do divino amor incondicional. A consciência humana bloqueou o fluxo divino. Observe bem. A imaginação mórbida de algumas pessoas, que seria limitada localmente a um século, agora se tornou uma infecção mental contagiosa, glorificada na literatura, cinema e teatro. Gente, olha só, o século XX trouxe aqui, Cristo está dizendo que houve muitas habilidades mentais no século XX, o ser humano deixou para trás o desenvolvimento espiritual e os cientistas pensaram que podiam explicar as origens da criação de Deus apenas com uma casualidade, né? E aí as pessoas, com o resultado disso, elas começaram a viver de qualquer jeito, tudo ficou livre. E nessa forma, né, começaram a viver o oposto da natureza do divino, do amor incondicional. A consciência humana bloqueou o divino, o fluxo do divino. A imaginação mórbida de algumas pessoas, que seria limitada localmente a um século, agora se tornou uma infecção mental contagiosa por causa da literatura, teatro e cinema. Espalhando-se pelo mundo todo, criando uma consciência humana global similar a delas mesmas expressadas nos excessos sexuais, violência e perversões. Essa infecção mental primeiro se manifesta como formas egocêntricas de viver e na criação de engenhos tecnológicos que tem gerado sérios distúrbios na saúde, mudanças climáticas, diminuição de safras, degradação do meio ambiente, extinção de seres vivos e massacre de populações inteiras de seres humanos. Nossa, é sério isso. A infecção mental se manifesta na personalidade humana como um comportamento desviado e destrutivo, com o consumo de drogas, com excessos abomináveis de crueldade e depravação, operações mafiosas e excessos sexuais,
Deste modo, um círculo vicioso de atividades malignas e de perversão de pensamentos e atos está sendo criado pelos magnatas do entretenimento e da mídia. O propósito disso é capturar o interesse pessoal de um público egocêntrico. Olha, é mesmo, né, gente? A mídia já fez, né? A gente assiste, mas é verdade. Mudou muito a mente do ser humano. Sua tela de TV e o cinema se tornaram a nova Bíblia do comportamento humano. Caraca! Ó, a nova Bíblia do comportamento humano. A tela de TV. Tragédias pessoais, desconhecidas para a humanidade há 100 anos, se tornaram abundantes e as pessoas têm medo de andar nas ruas. Eu conheço muita gente que está com medo de andar na rua. Famílias estão presas atrás dos muros altos. Os problemas familiares e sociais se expõem frequentemente em debates públicos. Gente, o Cristo está falando sobre isso, sobre os nossos tempos, gente. E assim, a história da miséria humana se perpetua. Essa é a besta invadindo seus territórios e alimentando um miasma de bestialidade nas mentes inocentes. Isso é muito sério. Isso será perpetuado até que o meu conhecimento crístico seja reconhecido, aceito e vivido pela maioria das pessoas na Terra. Tô aqui. Vamos passar esse conhecimento crístico, gente. Vamos, para que as coisas sejam mudadas, para que haja o conhecimento. Esse conhecimento irá mostrar a vocês como voltar ao verdadeiro caminho da vida. Obrigada, Senhor, pela oportunidade, a fim de começar a criar o tipo de vida que vocês realmente desejam. Exatamente, vamos mudar. Porque eu sou o amor incondicional, gente. Eu sou o amor incondicional. Eu digo a verdade. Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E Ele diz a verdade, intuída por muitas mentes espiritualizadas, mas ainda rejeitada por aqueles que são espiritualmente cegos. Abramos nossas mentes. Vamos abrir, vamos expandir consciência, gente. Receber essas palavras. Nossa, Cristo está nos dando um presente lindo, um presente incrível. Essas palavras não são ditas para ameaçar ou castigar você, mas para alertá-lo para a fonte dos inqualificáveis horrores que diariamente enchem seus jornais e aparelhos de TV. Eu sempre falo para minha mãe e para minha sogra, não fica assistindo essas coisas. Minha sogra e minha mãe passou o dia inteiro assistindo jornal, notícia ruim dos outros. Aí vem contar, né? Às vezes eu vou visitar minha mãezinha lá e ela tá lá assistindo. Eu falo, ai mãe, não tem outra coisa para assistir não. Agora, graças a Deus, meu netinho, ele chega e já fala, quero uau, não sei o que. Então ele vai assistir o desenho dele. Então eu já saio um pouquinho desses horrores, né? Também não é para ficar assistindo o desenho, mas de vez em quando ele assiste. E aí... Mas assim, gente, eu falo, eu não gosto de assistir essas coisas que eu preciso que o meu coração se encha de coisas boas, não de coisas ruins, né? Notícia ruim, não que tipo assim, a gente não se compadeça dos outros, tá? Claro que sim. Mas Cristo diz, tudo vem da nossa consciência. Nós somos realmente responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. De bem ou de mal, certo? Eu não quero que as coisas ruins me aconteçam. Então, se eu ficar assistindo coisa ruim, eu vou ser atraída por aquela energia, por aquela consciência e logo vai me acontecer também. Então, não quero saber da vida dos outros não, de coisa ruim. Então, isso tudo tá aqui, ó, nos aparelhos de TV. É apenas o amor que tenho por todas as pessoas que me obriga a descer nos vários níveis da consciência e alcançar a dimensão da depravação humana para avisá-los de suas consciências e em suas vidas atuais. Gente, Jesus está dizendo aqui, ó, que ele teve que descer nos vários níveis de consciência para alcançar a nossa depravação humana. Eu vou te falar, eu já fiz tanto erro, cometi tanto erro na minha vida.
cometi tanto erro na minha vida que eu vejo isso aqui, eu tô lendo esse livro, tá sendo um tapa na minha cara e, tipo assim, Deus tá transformando a minha vida. E assim, Jesus Cristo desceu nos vários níveis de consciência para alcançar a dimensão da depravação humana, para nos avisar de nossas consciências em nossas vidas atuais. Olha só, observe bem, importante. Você quer saber de onde veio o vírus HIV que ataca o tão prezado sistema de autodefesa humano, sistema imunológico e também sua capacidade de procriação? Vamos saber. Aqui tá em negrito, bem grande aqui também, ó. Negrito. Então, Jesus está nos explicando. Cristo está nos dizendo. Este vírus, se não for controlado, não com remédios, mas pela consciência espiritual, exterminará os imprudentes. Os iluminados evitarão esta e outras armadilhas da existência. Sabemos como é transmitido o vírus HIV. Então, olha só. E se ele não for controlado, não com remédio, mas pela consciência espiritual, exterminará os imprudentes. E os iluminados evitarão essas e outras armadilhas da existência. Você viu que não é remédio que vai controlar esse vírus HIV. Hoje eu não sei, gente. Eu não estou por dentro das notícias. Eu não sei exatamente se os índices de pessoas contaminadas pelo vírus HIV diminuíram, né? Mas eu acredito que hoje as pessoas têm um pouco mais de consciência e acredito que os índices de mortes através dessa doença tenham diminuído, porque as pessoas estão acordando. Aí tá aqui, ó, acorde, perceba o perigo. Seus próprios e fortes impulsos de consciência são impulsos de vida, são impulsos eletromagnéticos altamente criativos. Quando seus impulsos de consciência são de uma natureza violenta, agressiva e homicida, eles emitem partículas elétricas da consciência violenta, agressiva e homicida, que tomam formas de vírus venenosos no ar, propagando-se de uma pessoa inocente a outra. Gente do céu, olha isso! Os nossos próprios e fortes impulsos de consciência são impulsos de vida, impulsos eletromagnéticos altamente criativos. Então, nós criamos isso. Nós criamos aqui, ó. Quando o seu impulso de consciência são de uma natureza violenta, virulenta, agressiva, homicida, eles emitem partículas elétricas de consciência violenta, agressiva e homicida e tomam formas de vírus venenosos. Tá aí, ó. Covid-19, né? HIV, mais uns par de vírus aí. E eles se propagam no ar de uma pessoa inocente para outra. Tá aí. O que nasce e se nutre em mente doente acaba por tomar forma no mundo físico. E isso não é castigo de Deus, como as igrejas podem ensinar. É um fato científico da existência. Portanto, é um assunto de extrema urgência que todas as pessoas espiritualizadas mantenham distância das imaginações infantis para perceber claramente a verdade da criação e da existência. Gente, nossa, Cristo maravilhoso, obrigada, Senhor. Então, o que nasce e cresce de uma mente doente toma forma física no mundo físico, E não é castigo de Deus, como as igrejas pregam. Não é. Isso é um fato científico da consciência. Nós criamos a nossa realidade. Portanto, é um assunto de urgência que todas as pessoas espiritualizadas mantenham distância das imaginações infantis para perceber
claramente a verdade da criação e da existência. Nossa, gente, eu pensava que quando eu estava indo para o caminho de buscar a mente e tal, eu estava indo pelo caminho errado. As cartas de Cristo vêm nos dizer claramente isso, que tudo é consciência. Consciência é a vida é consciência. Obrigada, gente. Obrigada por estarem comigo aqui. Vamos continuar. Eu tô muito ansiosa, muito eufórica para a próxima leitura. Beijo.